Hoje nós vamos falar sobre cultura de inovação, uma revolução silenciosa dentro do contexto do governo do estado de Goiás. Me apresentando rapidamente aqui, eu sou Juliana Muniz, coordenadora de Cultura e Rede de Inovação na Secretaria-Geral de Governo, dentro do Laboratório de Inovação Goiás, o LIGO. O LIGO ele é um ambiente de experimentação dentro da Subsecretaria de Tecnologia da Informação, né? E a gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês, vou trazer aqui hoje, como tem sido feito esse trabalho para promover a cultura de inovação dentro desse ambiente muito tecnológico, cheio de processos tradicionais e hierarquizado, né? E o cerne principal da cultura de inovação é justamente você trazer a empatia, a escuta ativa para dentro da organização, né? E dentro dos serviços de tecnologia da informação, hoje a gente tem levado o contexto da personalização e da humanização na entrega desses serviços para o cidadão, sejam eles personalizados ou não, né? Então, eu trouxe aqui 3 tópicos principais. A escuta ativa, então nós temos ali as metodologias de etnografia, os formulários de participação, a gente envolve tanto os servidores quanto o próprio cidadão nesse processo de escuta ativa. E quando a gente fala ali de inovação, de processo criativo, muitas das vezes as pessoas pensam já em alguma solução específica. E o processo de criatividade para a resolução de problemas dentro do contexto de inovação, a gente precisa partir do problema. E para a gente compreender o problema, nós precisamos conversar com todas as partes envolvidas daquela situação. Para isso, a gente tem algumas metodologias, inclusive uma oficina de inovação, de ideação, que eu vou trazer alguns números aqui mais para frente. E pensando no elemento de experimentação, é muito importante que esse processo de escuta ativa com o servidor, com o cidadão, ele seja um ambiente seguro. Esse ambiente, até ontem teve uma palestra ali no palco GovGo falando sobre essas metodologias de design de facilitação, em que a pessoa precisa se sentir segura para falar de problemas, né? A gente não faz identificação de nenhuma pessoa que está ali dentro, a gente só retira os insights e aquilo que foi colocado como problema e raízes também dessas situações. E principalmente, esse terceiro foco aqui, esse terceiro ponto, que é o foco no cidadão, ele é a base, a estrutura de todos dos nossos projetos e das nossas soluções, em que a proposta feita, ela precisa ter um impacto no cidadão, impacto na melhoria da administração pública, né? E eu trago sempre essa palavra da insurgência. Normalmente ela vem com um quê negativo na nossa mente, né? Acho que é uma palavra não muito positiva, mas dentro da cultura de inovação, a insurgência ela vem com o seguinte contexto: nós podemos fazer melhor, podemos fazer diferente, podemos melhorar algum ponto nesse quesito específico, e ele é um motor de transformações para a renovação da administração pública, justamente baseado em dados que evidenciem algum tipo de problema voltado para aquela situação, né? E também a resiliência, para que você tenha ali o trabalho de construção da cultura de inovação, principalmente dentro da administração pública, você precisa ter muita resiliência para sobreviver a crises, né, que acontecem uma vez ou outra, as mudanças de governo, que essas são certeza, e também reformas administrativas que constantemente acontecem. E para que a cultura de inovação resista a tudo isso, os motores, né, que atuam nesse contexto de laboratórios, de superintendências, gerências de inovação e que fazem esse trabalho de promover essa cultura, eles precisam ter essa característica muito forte dentro deles. E eu vou trazer aqui alguns exemplos também de aplicação dessas características. E falando um pouquinho sobre como que a gente foi trabalhando isso dentro do governo do estado de Goiás, por meio do Laboratório de Inovação Goiás, o LIGO, né, que é onde eu atuo aí, já vamos para o 4º ano, ele nasceu justamente com esse espírito, a coragem de experimentar, né, de propor novas soluções, novas ideias, de discutir problemas. Nós fazemos estamos na 19ª edição da oficina de inovação, onde a gente discute problemas, depois a gente pensa em solução. A resiliência de construir, atravessando mudanças ao longo dos 5 anos de história do LIGO, a gente vem atravessando muitas mudanças e estamos de pé. E a transformação contínua. Então, são características essenciais para a implantação de uma cultura de inovação. E o LIGO, vou trazer aqui um pouquinho da história do laboratório, ele nasceu ali em 2019, justamente durante uma oficina em um outro laboratório que chama PIQui Lab, da SEAD, Secretaria de Administração Pública,
onde foi levantado quais unidades já tinham laboratórios trabalhando com esses ambientes seguros. E percebeu-se que na Subsecretaria de Tecnologia da Informação ainda não tinha nenhum movimento relacionado. Então surgiu esse desejo de criar esse espaço de cocriação, de experimentação dentro da TI Central do Estado. E assim nasce o LIGO. O LIGO foi lançado em 2020, no meio da pandemia. A gente colocou como batismo de fogo, porque foi necessário ali desenvolver diversos mecanismos inteligentes para acompanhamento do avanço da Covid-19 e até mesmo do combate, das ações que estavam sendo feitas, de atualizar o governador do que estava acontecendo. Então, painéis de inteligência eram necessários serem criados assim, em tempo recorde. Então, foi um trabalho feito pela Laor, inclusive o Bruno Póvoa, hoje também, que está na economia, estava nesse projeto junto com o LIGO. E eles entregaram essas informações via interoperabilidade de dados, né? Então, a importância aí do uso dos dados para gerar inteligência. E depois, em 2021, consolidou-se o LIGO. No final de 2020, ele foi lançado oficialmente, foi criada a gerência de inovação, a chamada GEIN, à época, onde o Alaor, o nosso superintendente atual, ele era o gerente dessa unidade. Em 2021, avançou-se consolidando a estrutura ali do LIGO. Então criou-se o que hoje é o Tech Day, foi lançado naquela época como Google Day, foi a primeira empresa parceira, onde era um dia com alguma grande empresa de tecnologia da informação para trazer as últimas tecnologias de mercado, né? Já em 2022, o LIGO ele cresceu, né? Nós tivemos um aumento na equipe, via uma contratação de temporários. Eu cheguei nesse ano, em 2022, e foi assim que a gente começou o programa de inovação, que hoje ele está institucionalizado dentro do laboratório e dentro da Subsecretaria de Tecnologia da Informação. Então a gente foi fazendo também, para criar e construir esse programa, nós realizamos uma pesquisa de inovação. Lembra da escutativa lá do início? Então nós disponibilizamos uma pesquisa de inovação para os servidores do Estado. Foi uma grande surpresa, nós tivemos 11.339 participações. Então foi mais de 10% do corpo de trabalho de todo o governo do Estado que participou dessa pesquisa. E o que a gente, dentre várias perguntas que nós fizemos para fazer esse mapeamento geral do cenário de cultura de inovação do Estado, nós perguntamos, olha, o que mais te incentivaria em termos de reconhecimento a inovar? O que você gostaria de receber como incentivo à inovação? E o que as pessoas mais disseram, em primeiro lugar, foi reconhecimento. Reconhecimento profissional, valorização do trabalho. Em segundo lugar, veio capacitação. Elas queriam ser premiadas com cursos, pós-graduações, treinamentos. E somente em terceiro lugar que veio o incentivo financeiro. Então a gente percebeu naquele momento que era de fato o que os servidores estavam almejando em termos de reconhecimento, e foi uma surpresa de que o que eles precisavam naquele momento era de reconhecimento profissional. E a partir daí a gente construiu todo um projeto, um programa estruturante para avançarmos com essas frentes. Então vocês veem que é uma questão humana, né? A cultura de inovação é uma questão humana, empática, porque a gente fala de pessoas. E seguindo aí, pensando já na continuação de 2022, a gente não avançou somente nessa parte da cultura propriamente dito, via essas pesquisas, via o desenvolvimento do programa e as capacitações, mas também via infraestrutura tecnológica. Foi feita a aquisição de 2 supermáquinas para treinamento de inteligência artificial, e por meio delas foram desenvolvidas várias soluções. Hoje a infraestrutura é muito maior, mas tudo começou em 2022 com essas 2 máquinas. Por meio dela foi desenvolvida uma IA da ouvidoria, que hoje funciona até hoje, tá, pessoal? Se vocês entrarem lá no site do Expresso, que é a nossa plataforma de serviços digitais, ela funciona tranquilamente. Você, antes dessa solução ser desenvolvida, se você quisesse registrar alguma manifestação na ouvidoria do Estado, você precisava preencher um formulário muito extenso. E as pessoas, às vezes, desistiam no meio do caminho de tão complexo que era o processo. Você também tinha que ter um conhecimento sobre a estrutura do Estado, de dizer, olha, essa minha reclamação eu preciso enviar para a Secretaria X, Superintendência Y. Então, o cidadão ele não tem esse conhecimento de como que está distribuído a administração pública em termos hierárquicos. Então, e não é obrigação do cidadão também entender como que isso está sendo distribuído. Então, por meio dessa solução, como foi construída? É uma caixa de texto, onde o cidadão ele escreve se ele quer uma reclamação, fazer uma reclamação, incentivo, ou pedido de informação, um elogio e tal. E a partir daí, a IA identifica para qual órgão deve ir essa solicitação.
Então ele somente escreve hoje um texto, né? Quando você abre lá o site do Expresso, você escolhe se você quer fazer um elogio, se é uma reclamação, uma denúncia ou se é um pedido de informação. E apenas isso, a partir daí você escreve teu texto e aí faz a categorização, né? Um outro desenvolvimento realizado também em 2022 foi a busca do Expresso, também pensando nessa plataforma de serviços digitais. As pessoas iam lá e escreviam, por exemplo, carteira de motorista, que elas queriam fazer a renovação. A busca não estava muito coerente e aquilo gerava frustração para com o usuário da plataforma. Então nós desenvolvemos lá no Ligo um sistema aprimorado dentro da busca que reduziu de 33% de taxa de acerto, aumentou, né, na verdade, para 78% de taxa de acerto do resultado das buscas do Expresso. Depois disso, ainda a gente fez um outro processo de melhoria que hoje se encontra ainda melhor e mais aprimorado. E também esse programa, eu acho muito interessante, o programa Mães de Goiás, que foi um trabalho feito, inclusive com bastante envolvimento do Alaor, que o pessoal da UVG precisava fazer a distribuição dos cartões do programa Mães de Goiás, que é um auxílio, né, que a mãe recebe mensalmente para que a ajude com os custos de casa para aquelas mães que estão em um determinado grupo específico, né, de vulnerabilidade. E a gente tinha ali 21 mil cartões para realizar essa entrega. E como que a gente ia montar ali os pontos de entrega, né? Pensando que é uma mãe que está numa situação de vulnerabilidade, se você monta um ponto de distribuição muito longe da residência dela, ela vai ter que se deslocar, vai ter que gastar com transporte e tudo mais. Então a equipe do Ligo realizou o georreferenciamento com base no endereço dessas mães e foi montando ali pontos de distribuição que fossem próximos às residências de determinados grupos. E assim a gente conseguiu ali reduzir o deslocamento dessas mães e fazer uma entrega mais distribuída e coerente com a realidade ali. Bom, falando já em 2023, foi um ano de mudanças, né? Nós tivemos ali uma reforma administrativa, uma mudança de governo e com base nisso nós amanhecemos com a gerência extinta. E aí gerou aquele sentimento de incerteza, de preocupação do que iria vir por ali, né? E 2022 foi um ano muito agitado, e aí você imagine só a sensação de segurança. Mas o que pra gente pareceu que pudesse ser o início do fim, foi na verdade o começo de algo muito maior. O Alaor, que era então gerente da GEIN, Gerência de Gestão da Informação, da Gerência de Inovação, ele foi promovido a superintendente de Administração de Dados e Inteligência Analítica, e o Ligo foi vinculado a essa superintendência. E a partir daí foi se construindo uma estrutura muito maior para o Laboratório de Inovação Goiás. Então, aqui entrou a aplicação de resiliência que eu mencionei lá no começo, a importância de, apesar dos desafios, das dificuldades e da sensação de incerteza, você continuar a encontrar soluções para isso, encontrar mecanismos para não deixar morrer esse trabalho de cultura, que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho que ele demanda tempo, que leva alguns anos, mas que são ações que geram raízes profundas que vão trazendo resultados ao longo do tempo, né, ao longo dos anos. E sempre com impacto direto ali na vida do cidadão e também na eficiência da administração pública. Bom, e pensando já em 2024, veio a nós, né, uma oportunidade e foi feito um trabalho árduo para conseguir, mas foi efetivada a nossa lei ordinária de instituição do Ligo. E o Ligo ele foi instituído nessa lei, não vinculado a uma gerência, uma superintendência, mas a própria Secretaria-Geral de Governo. Então se tornou um laboratório de Estado. E esse foi um grande marco, é uma grande vitória, porque a maior dificuldade de subsistência de laboratório de inovação é justamente essas transições, essas mudanças. E essa lei ela nos dá uma segurança de que o trabalho vai continuar e de que o impacto ele está sendo positivo para todos os lados, né? Então, essa institucionalização ela é muito importante quando você fala em trabalho a longo prazo de cultura. Você proteger a sua unidade de inovação, o seu laboratório, com essas institucionalizações, né? A expectativa é que para o ano que vem a gente avance um pouquinho mais aí nessa legislação do laboratório. Bom, para 2024,
a gente continuou estruturando o LIGO. Foi um ano que estava previsto a gente receber mais alguns recursos técnicos, especialistas. Então a gente foi reestruturando o laboratório para que nesse ano de 2025 a gente tivesse toda a estrutura necessária para receber esse pessoal e poder escalar o que nós já tínhamos validado e implantado ao longo dos outros anos, né? Então eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês algumas das ações que nós estamos fazendo nesses últimos 5 anos, pensando em promover essa cultura de inovação. Então as oficinas, que é esse momento de escuta ativa, essa oficina ela pode ser tanto para identificar problema quanto para idear sobre um problema já definido, né? Os workshops, eles são encontros ao vivo que acontecem no canal do YouTube do LIGO todos os meses, e eu acho muito interessante, eu vou trazer até alguns números depois mais para frente, que nós sempre tivemos palestrantes que atuaram de forma voluntária. E é uma dificuldade consegui-los, claro, mas a gente tem tido muito sucesso nessa realização. Nós conseguimos palestrantes nacionais e internacionais que participam conosco falando de temas emergentes, temas disruptivos e que tem trazido também muito impacto para o nosso público, que não é um público muito grande, mas são das pessoas certas. É aquele público de inovadores, agentes de inovação em cada unidade dentro do estado de Goiás. Bom, e também essa unidade de redes de colaboração é muito importante, porque a gente não faz inovação sozinho. A gente precisa dos outros, a gente precisa estar conectado com a nossa rede local e também com outros parceiros fora do executivo também, para que possamos avançar juntos. E no caso do LIGO especificamente, nós estamos aí fortemente ligados à Rede Goiana de Laboratórios de Inovação, que hoje é gerenciada pela SECT. Nós somos a maior rede de laboratórios do país. Ela foi criada ali no final de 2023, formalizada em 2024 e hoje já tem muitos frutos, né, que vêm sendo desenvolvidos em parceria com a rede. Temos a Rede NovaGov, que é do governo federal, onde nós temos o apoio deles em diversas ações e também o encontro anual, que é o Encontro Internacional de Laboratórios de Inovação, onde várias ideias surgem ali em conjunto com o laboratório do Chile, da Colômbia, do Peru, o pessoal de Portugal. A gente encontra essa comunidade toda ali, em torno de 250 pessoas específicas de laboratórios de inovação para fazer essas trocas. E também Conexão Inovação Pública, que foi idealizado pelo Rodrigo Narciso, do governo federal também, muito parceiro da ENAP, e que no ano que vem nós teremos o evento Convergência, específico dessa rede aqui em Goiânia, e organizado em parceria com a SEAD, a SGG e a SECT. E o LIGO estará também no corpo da organização desse evento. A nossa pesquisa, lembra que a gente mencionou que a escutativa é muito importante e nós fizemos lá em 2022, nós continuamos realizando essa pesquisa anualmente e nós conseguimos identificar que nós mapeamos já lá no primeiro ano o perfil do servidor, se era um servidor inovador, se ele tinha ali um perfil de promotor à inovação, ou se ele era mais neutro, tanto faz, tanto fez, depende, ou se ele tinha um perfil mais detrator, do tipo, não gosto de inovação, quero fazer do jeito que está aqui para sempre, eternamente. E com base nesses 3 mapeamentos, né, a gente chama de NPS, aplicação da metodologia de NPS, nós conseguimos fazer a comparação entre os outros anos da pesquisa. E identificamos que nós conseguimos, em relação a 2022, ter um aumento de 15,4% no corpo de servidores que tem um perfil de promotores da inovação, que promovem a inovação. Então a gente está vendo um movimento multiplicador dos agentes de inovação dentro do Executivo Estadual. E esse trabalho que a gente faz em conjunto com a rede, que compõe não apenas laboratórios do Executivo, mas também do Legislativo e do Judiciário, e por meio de parcerias a gente vem promovendo essas ações em conjunto, nós estamos vendo esse movimento se crescer também em outras unidades, e agora dentro da rede nós temos já 2 municípios, Rio Verde e Senador Canedo, participando desses movimentos de inovação. A gente recebeu a informação também ontem de que vai começar um grupo lá de Anápolis, também nesse contexto de inovação, que a gente vai vendo que são coisas multiplicadoras mesmo, muito positivas para todos, né? Seja para o servidor, seja para o cidadão, seja para a administração como um todo. E o vagalume eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas ele é uma consequência também da nossa pesquisa. Nós fizemos uma pergunta para o servidor: se você tiver uma boa ideia, qual canal você utilizaria para compartilhar essa ideia?
e o que mais apareceu foi redes sociais. Então você veja só, o servidor estava indo nas redes sociais escrever sobre suas boas ideias. Então assim, foi uma preocupação, mas nós já tratamos de resolvê-la com uma solução que também o agradasse. Então o Vagalume, ele é uma rede social de ideias corporativa, onde o servidor ele pode lançar desafios, participar de desafios, colocar novas ideias. Essas ideias elas passam por um fluxo de avaliação dentro dessa plataforma. E também esse ano a gente fez uma nova contratação dessa plataforma, ampliando. Hoje nós não temos mais limite de usuários, enfim, vou dar mais detalhes depois. Sobre as oficinas eu trouxe aqui alguns números, né? Nós já fizemos 18 oficinas, estamos já na 19ª. 178 soluções desenhadas, 294 participantes, 11 órgãos. Então vocês veem que vários órgãos se repetiram ali, né, na realização de oficinas. 199 desafios já convergidos, tá? Já agrupados, diferentes desafios. Foram 61 protótipos, 38 projetos em 3 anos e 7 meses do lançamento desse projeto, tá? Aqui é uma fotinho de um encontro que nós fizemos recentemente, foi lá no Hub Goiás, e especificamente nessa oficina nós tínhamos 60 servidores participando, foram 78 ideias, 34 desafios, e que culminaram ali em 7 projetos e 9 iniciativas de inovação. Então, é um trabalho que, em média, leva de 3 a 4 meses, no caso de você estar saindo de um problema e até entregar um protótipo. No caso da ideação, a gente consegue, em 1 mês, já entregar um protótipo, porque já vem o problema já definido, mapeado, identificado, e a gente parte só para a ideação. Sobre os workshops, nós já realizamos 36 workshops, né, ao longo aí de 3 anos e 8 meses. Foram 40 participantes, palestrantes, né, e mais de 15 mil pessoas que acompanharam ao vivo esses workshops. Eu trouxe aqui uma fotinha de cada um desses palestrantes, que eu acho muito importante esse painel. Nós temos pessoas aí do mercado privado, professores, doutores de universidades de todo o país, temos secretários de Estado do governo federal, pessoas que nem estão no Brasil e que fizeram de lá mesmo, por exemplo, que trabalhavam na Meta, ali o Marcelo embaixo, bom, o Genésio, o embaixador da Campus Party, enfim, foram muitas pessoas que participaram e que enriqueceram o nosso dia a dia ali com assuntos interessantíssimos que vão desde alfabetização em dados, inovação. Tem uma moça aqui que é gerente de inovação na Havaianas e ela trouxe o processo criativo da Havaianas, como que é feito. Carro voador, então o pessoal da Embraer, que tem uma empresa que chama IVE, para a criação de um carro voador, e eles criaram, desenvolveram e já estão vendendo mais de 600 unidades. Trouxeram como foi esse processo criativo também desse veículo autônomo. Enfim, muitos assuntos interessantes, e está no nosso canal do YouTube depois se vocês quiserem acompanhar. Sobre as redes que eu havia mencionado, essa fotinha ela traz justamente o nosso primeiro encontro, que foi realizado no dia 5 de dezembro ali de 2023. E nós já tínhamos entre os participantes pessoas de outras esferas, não só do Executivo Estadual. Aqui é uma fotinho também da nossa participação na rede NovaGov no governo federal. E essa última aqui do pessoal da SECT no Conexão Inova Pública. Bom, sobre os Tech Days, lembra que eu mencionei lá atrás que em 2021 foi feito o Google Day? Esse projeto se amadureceu. Hoje nós já fizemos 7 edições. Com Google, NVIDIA, Eviden, Mercado Livre, IBM, VS Data, Red Hat, várias grandes empresas. Às vezes é realizado por meio período, às vezes por um período todo. É um evento bem técnico, com mão na massa, para o grupo de TI do Estado, onde a gente tem desde perfil de gestores até o perfil mais técnico mesmo. E tem sido muito elogiado, é um dia muito bacana. O pessoal sai da rotina, normalmente a gente realiza lá no Hub Goiás, né? Essas fotinhos são do último evento que nós realizamos, que foi com a NVIDIA. E sobre o Capacita IA, o dono do Capacita IA está aqui sentado na primeira linha, na fila. Eu trouxe um pouquinho sobre o Capacita IA, porque dentro da nossa pesquisa, lembra que o pessoal em segundo lugar pediu capacitação? Então, o LIGO ele tem promovido essas entregas de capacitação. A ação mais recente é o Capacita IA, que esse ano foi lançado nos dias 28 e 29 de agosto.
lá no auditório da SEDUC, né, a Secretaria de Educação do Estado. E nesse encontro, que foi promovido pela SGG, a SECT, e as aulas foram mencionadas e realizadas ali pelo Axit do CEIA, foram formados 57 líderes. Um ponto muito importante é que, para que nós tenhamos sucesso na cultura de inovação, nós precisamos que ela venha de cima para baixo, que a gente tenha o apoio da autogestão. Então, essa capacitação ela foi feita primeiro com os secretários, com diretores, com comandantes, com presidentes, e a partir desse dia, com eles capacitados mão na massa, cada um com o notebook, fazendo os prompts, testando as IAs, aprendendo como automatizar ali processos, até mesmo construindo agentes. Aí sim nós lançamos nesse mesmo dia a capacitação com o Google, né, que hoje nós já temos os resultados. Foram 40 órgãos do Executivo Estadual participando dessa capacitação. Foram 11 instituições externas, 989 pessoas, né, servidores capacitados, além de iniciarmos já, estamos quase no finalzinho da primeira fase, com a Alura. E nessa fase com a Alura está sendo capacitado mais de 1.000 servidores, também no uso prático da inteligência artificial. Essa primeira etapa do lançamento para esse ano é uma padronização, um nivelamento do conhecimento de quem nunca ouviu falar de IA, até aquele que já usa no dia a dia, mas quer saber um pouco mais. Para o ano que vem, as ações vão ser mais técnicas, mais específicas, grupos serão distribuídos para especializações mais pontuais, né? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês alguns dos pontos de ações que são estruturantes para se implantar essa cultura de inovação. E o LIGO, ele se consolidou, né, nessa jornada, nessa trajetória, como um agente de transformação, como um laboratório de experimentação que tem entregado muitos resultados. E nós vamos continuar aí com esse legado, avançando. A nossa expectativa é que no ano que vem a gente comece a estruturar uma nova rede, uma rede interestadual de laboratórios de inovação, contendo ali os estados do Brasil Central. Então, nós apoiamos o estado do Tocantins na implantação do primeiro laboratório físico de inovação do Executivo Estadual. A inauguração foi em junho desse ano, eu estive lá palestrando também, apoiei essa criação e mentoro até hoje, semanalmente, a equipe do laboratório Lumen, né, que foi criado. Então essas parcerias, essa troca é muito importante, né? O que para nós já é consolidado, a gente passa para outras unidades. Também temos contato com alguns laboratórios e núcleos de inovação do Rio Grande do Sul, que sempre nos pedem apoio, nós prontamente ajudamos. A nossa pesquisa já foi feita em Palmas, foi feita em Gurupi, diversas outras unidades, inclusive o Ministério Público aqui de Goiás está aplicando essa pesquisa também, e outras instituições. Então, o que deu certo, a gente escala, a gente compartilha para que isso possa trazer ainda mais resultados. Bom, e aí falando nessa parte de pertencimento, porque cultura é sobre pessoas, né? E nós precisamos gerar esse sentimento de pertencimento para que a gente continue com o engajamento dos servidores nesse processo de cultura de inovação. Então, para isso a gente criou lá o Vagalume, né? A nossa rede social de ideias. E quem participa do Vagalume é um pirilampo, é um agente de transformação na sua área de atuação. E para o ano que vem, nós teremos ainda mais ações, né, encontros mensais com essas pessoas e apoiando não só na mentoria para que eles escalem os processos de inovação dentro das suas unidades, mas também tem uma série de mecanismos de engajamento e gamificação que geram premiações, pontos, moedas virtuais para troca ali de alguns prêmios. E fora isso, em parceria com a SECT já vem fazendo via observatório o prêmio de inovação dentro do Executivo Estadual e também permitindo que outros poderes participem. E também a gente faz ali um mapeamento de outros prêmios, né, como por exemplo do Convergência, que é feito anualmente, para que esse servidor ele se sinta reconhecido, né, atendendo aquele primeiro item que foi mencionado lá no início. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então tá bom. Então eu encerro por aqui, deixo o meu contato. Ali está também o site do LIGO, goias.gov.br/LIGO, e também o meu e-mail. Eu agradeço a vocês e um bom dia na campus.